sabe como os FIDICs estão mudando as regras do jogo no crédito para o agronegócio? No programa de hoje, descubra como a eficiência financeira e a flexibilidade desses fundos estão impulsionando o crescimento de grandes marcas do setor. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Pedro da Mata, CEO da Audax Capital, um prazer recebê-lo, Pedro. Prazer é meu, obrigado aí pelo convite e sinto muito feliz aqui em estar podendo agregar com vocês. Com mais de 43 bilhões de reais movimentados, os FIDICs se consolidam como uma alternativa estratégica frente à retração bancária para o crescimento de empresas do agro. Com flexibilidade, controle e eficiência financeira, o crédito deixa de ser apenas um suporte operacional e se torna uma alavanca de resultados. Pedro, explica o que são FIDICs e qual o motivo de eles terem ganhado tanta força no agro. FIDIC é o Fundo de Direito Creditório, né? Nada mais é que uma ferramenta de crédito para estar fomentando o mercado, né? Uma alternativa dos bancos. O FIDIC é um instrumento pouco conhecido no mercado, mas que já tem muitos anos, né, que essa atuação no mercado, mas é um instrumento ainda pouco conhecido. Mas devido agora a essa crise forte que teve, né, tanto no crédito no cenário nacional quanto no agro também, o FIDIC se tornou uma ferramenta bem importante agora para estar fomentando o agro. E ele é administrado por consultorias, empresas como a Audax, por exemplo? Isso, ou pode ser administrado por uma consultoria ou por uma gestora, né? No caso, a gente faz todo o papel de captação de clientes, análise de crédito, análise de limites, né? Então, desde o cadastro inicial ao crédito final, a gente faz toda a operação, né? Mesmo sendo pouco conhecido ainda, como você colocou aqui, né, Pedro? A gente está falando aí de 43 bilhões de reais. Isso aí é só no agro? Isso só no agro, tá? Só no agro. Se a gente for trazer os números para a indústria, os números são muito maiores. Os FIDICs, eles ganharam muita tração, né, nos últimos 3 anos aí dentro do agro. Tanto o FIDIC quanto o FIAGRO. Os bancos, eles ficaram muito criteriosos no quesito de crédito, né, no agro, e como eles ficavam muito criteriosos, acabou que sobrou uma fatia muito grande para os FIDICs. E os FIDICs, eles têm um diferencial muito grande, né, de estar próximo ali da revenda, de estar próximo do produtor, de conhecer bem toda essa cadeia do agro. A gente da Audax aqui, a gente já é especialista no agro há 11 anos, porque a gente está em Goiás, né? Então a nossa origem sempre foi agro, a gente conhece aí a cadeia do início ao final, então para a gente ficou muito fácil em ceder um crédito para o agro. Então, provavelmente foi justamente aí a retração bancária que acabou impulsionando a busca, né, por alternativas como os FIDICs, e um diferencial que os FIDICs têm em relação aos bancos é essa proximidade com o agro, né? E a gente sabe, né, que o agro, o produtor, o fazendeiro, ele se relaciona a partir do momento que ele conhece, ele demora para conquistar, né? Demora para você conquistar a confiança desse setor, né? Com certeza, as revendas e os produtores rurais, eles têm, né, esse quesito ainda de barriga no balcão, de estar próximo ali do seu cliente, próximo da sua financeira. Então, a gente tem um vínculo muito próximo aqui do nosso tomador de crédito, né? Seja ele a revenda ou seja ele o próprio produtor rural. E esse perfil, né, de tomador ainda é um perfil muito antigo, né, que gosta de estar relacionando, gosta de estar próximo. Então, isso é muito importante. A gente consegue também ter uma velocidade muito mais rápida que o banco na hora de ceder um crédito para esse produtor, para essa revenda, por ter todo esse conhecimento aqui, estar próximo dele, de toda a sua cadeia.
Então, diante dessa janela, né, aí que os bancos retraíram, vieram os FDICs, né, uma alternativa para o agro, e empresas como a Audax estão aí liderando essa transformação, né, porque a gente sabe que o crédito para o produtor rural é um desafio, né, o Plano Safra, por exemplo, ele existe no papel e mais ainda no marketing, só que poucos têm acesso e quando vai ver aquele dinheiro todo anunciado, acaba aquele valor, aquele montante não existe, então precisa buscar alternativas, porque o produtor ele precisa crédito para poder plantar, para poder colher, para poder pagar. Com certeza. E o agro, nos últimos 3 anos, principalmente por toda essa questão dessa crise, né, ele começou a se profissionalizar muito, mas o crédito para o agro ele sempre foi muito difícil, porque ele sempre foi concentrado principalmente na mão de um único banco, que é o Banco do Brasil, né? A gente vê outras instituições, Bradesco, Itaú, também, né, dão crédito para o agro, mas sempre foi muito concentrado na mão do próprio Banco do Brasil. E agora, com toda essa crise que aconteceu, desceu para os FDICs e para os FIAGROS, né? E a gente está conseguindo fazer um bom trabalho aí, tanto perto das revendas quanto do produtor, dessa cadeia geral do agro. E é muito positivo ver também que as próprias revendas, os próprios produtores, eles estão profissionalizando na questão de trabalhar com os FDICs e com os FIAGROS. Isso é bem importante. Ô Pedro, explica para quem não está familiarizado como funciona, por exemplo, um FDIC dentro de uma empresa agropecuária. Então, uma empresa, né, uma agropecuária, ela vende a prazo ali, vamos supor, vou dar um exemplo, o prazo safra, né, que é o mais comum dela vender. Então, ela vendeu ali o seu insumo num prazo safra de 6 meses e ela precisa antecipar essa venda, né, trazer esse valor para valor presente para comprar mais estoque para continuar girando. Então, esse é o principal trabalho do FDIC. Ou até mesmo o FDIC, a gente pode ir ali fazer uma operação de capital de giro para essa revenda, né, dando um crédito ali para ela estar comprando os insumos para vender para o produtor rural para a safra. Então, é basicamente isso. Mas onde que os principais FDICs hoje estão atuando, do perfil da Audax, é justamente fomentando o prazo safra, né? Porque o prazo safra é muito importante para o Brasil e pouca gente tem o conhecimento da sua importância e fica muito difícil para o produtor estar bancando toda essa compra à vista, né? Ainda mais agora com toda essa variação aí que a gente está vendo do preço dos insumos, né? Então, provavelmente, os FDICs têm vantagens aí em relação ao crédito tradicional dos bancos. Ah, com certeza. A gente consegue, né, estar mais próximo ali da revenda e entender as demandas dessa revenda, atendendo com uma velocidade muito maior. E outra é que a gente conhece o produtor rural, né? Conhece ali a cultura do produtor rural, se é café, se é soja, se é milho, se é algodão. Então, cada região tem uma particularidade diferente, cada região tem um prazo diferente. A gente consegue entender qual é esse prazo, qual é essa cultura da região e atender ali cada um com a sua particularidade diferente. Hoje mesmo a Audax ela opera em 22 estados, então a gente tem uma região comercial bem ampla, uma atuação comercial bem ampla no Brasil inteiro, e cada região a gente tem que atuar de uma forma diferente ali, tanto no prazo quanto, né, na cultura ali da produção dela. Se é mais vantajoso, por exemplo, para o produtor ele trabalhar com os FDICs do que com o crédito bancário, o que está faltando? É conhecimento mesmo? Falta informação para o produtor que ele tem uma alternativa aí que não precisa recorrer aos bancos? Então, a questão maior hoje é que os FDICs hoje eles estão trabalhando muito mais com as revendas do que com o próprio produtor. O produtor ainda falta conhecimento, né, que ele pode tomar um crédito dentro do FDIC. Já as revendas, a maioria das revendas hoje, elas já trabalham com FDIC. Então, elas trabalham com FDIC e com banco. Mas há poucos anos atrás, isso era... Há 3, 4 anos atrás, eram pouquíssimas revendas que trabalhavam com FDICs. Hoje já quase sua totalidade já trabalha. Já o produtor rural, a gente tem esse gap aqui ainda, né, do produtor, ele não ter o conhecimento que ele pode buscar crédito no FDIC. Então,
Eu acho que isso vai se popularizar nos próximos anos, mas ainda é novo para eles. E o que muda quando o produtor, uma empresa, passa a usar os próprios recebíveis aí como lastro? O que isso significa? Muda muito para a empresa que ela pode, né, trazer essa venda, esse recebível que ela vendeu a prazo para valor presente, e com esse valor que ela tem em caixa, ela pode adquirir mais estoque e comprar, né, mais estoque ali para estar revendendo, e isso ela vai tendo um ciclo de recebível cada vez maior. Um grande problema de muitas revendas hoje que não conseguem crescer é porque vendem, né, num prazo ali de 6 meses, 8 meses, ou quem sabe até mais, e não consegue repor o seu estoque, né, por conta do alto volume ali de vendas e não antecipa esse recebível. Então, o grande diferencial é esse. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É isso que ensino a minha filha. É assim que o Brasil avança. É isso que move a Oeste. Quando paramos de simplesmente repetir o que dizem e começamos a entender a realidade. A informação deixa de confundir e passa a esclarecer. Falar a verdade não é uma escolha, é um dever. Essa é uma bandeira da Oeste. É esse o Brasil que eu quero. Com uma imprensa livre. E com um governo que interfere minimamente na vida dos cidadãos. E cobre menos impostos. Um país liderado por gente que defende a Constituição. E respeita os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Cada um com a sua função, independentes entre si. Um país que tem fé e alegria de viver. Esse Brasil é majoritário entre os que vivem aqui. Esse é o Brasil em que a Oeste acredita. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. 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 Assine. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. Disse que a Audax tem clientes aí no Brasil todo, mas vocês estão localizados em Goiás, e a gente sabe aí que o Centro-Oeste se tornou epicentro desse novo modelo aí, justamente porque eu acho que é onde o agro se concentra, onde estão os grandes produtores, é onde esse conhecimento, essa informação já chegou para o produtor? A gente está em Goiás, foi algo meio que natural, porque quando a Audax foi fundada há 11 anos atrás, a gente começou bem pequeno, no interior de Goiás, então a gente sempre teve esse conhecimento, né, do agro, tanto do plantio, quanto do criador de gado, do confinamento, então foi algo meio que natural para a gente estar entendendo da cadeia do agro. E com isso, né, a gente saiu de Goiás e foi buscar outras regiões no Brasil inteiro do agro, principalmente Mato Grosso do Sul, até próprio Minas, né, que tem uma safra muito boa de café. Então a gente conseguiu sair daqui e expandir para o Brasil inteiro, mas por conta de todo o conhecimento técnico que a gente tem em cima do agro. Porque um grande diferencial, né, da Audax e até de outros fundos que estão no interior é esse conhecimento técnico ali da porteira para dentro, né, de como o produtor rural se comporta, de como a revenda se comporta. Os grandes investidores da Faria Lima, eles não têm esse conhecimento no agro, e é até por isso que tem esse grande preconceito, né, do crédito no agro, porque eles acham que o crédito no agro é extremamente perigoso. E de fato não é um crédito que ele tem que ser técnico, né, porque ele vive de ciclos, como a maioria dos outros tipos de crédito, é um crédito ciclo que você tem que entender ali, esse ciclo do agro.
Era justamente isso que eu ia falar. Quem quer trabalhar com agro tem que estar onde está o agro e tem que conhecer. Não adianta ficar na Faria Lima, distante de tudo, sem entender, pelo menos aí, como funciona, né, a operação do seu cliente. E de que forma, Pedro, que o crédito estruturado ele impacta a competitividade do agro brasileiro no cenário global? A gente é extremamente bem posicionado no mundo todo a respeito do agro, né? Só que o Brasil ainda falta evoluir muito na questão de competitividade, porque, vamos supor, hoje 1/4 do PIB vem do agro, mas a nossa matriz do agro no geral, né, tanto da cadeia logística quanto da cadeia financeira do agro, ela ainda tem muito a evoluir, né? Então a gente representa muito para o mundo todo no quesito agro, só que de fato, olha onde que a gente está ainda no crédito no agro. A gente tem um preconceito gigantesco, né, com os investidores a respeito do agro, principalmente nessa crise agora que o agro está passando. Cadê os incentivos, né, que a gente tem aí por parte do governo e por parte de outros órgãos para estar, né, fomentando mais a cadeia do agro? E, infelizmente, o agro está sofrendo sozinho nesse momento, sendo que é produtor, as revendas precisariam de um apoio bem maior, né? E aí que os FDICs acabam contribuindo, né, fazendo esse papel que o governo deveria fazer, ajudando na expansão e produção, exportação de grãos, né, por exemplo. Sim, com certeza, porque se os FDICs não tiverem fazendo essa parte de crédito agora, o mercado ele ia secar, né? Então, de fato, está contribuindo bastante. Mas o Pedro, ele é um modelo acessível apenas para grandes grupos, para grandes propriedades, ou atende também pequenas, médias propriedades? Então, hoje ele está mais aberto para médias e grandes, tá? Os pequenos a gente ainda não atende por conta de garantias envolvidas. Então, o custo é muito alto para analisar uma garantia, para analisar uma operação. Então, para operar com pequeno ainda não é competitivo por parte dos FDICs e dos FIAGROS. Mas a gente acredita que nos próximos anos, aí, quando se popularizar mais e tiver um pouco mais de governança, até mesmo para os pequenos produtores, isso tende a evoluir. Já revendas pequenas, se falando de CNPJs, mesmo os pequenos, eles conseguem sim ter um acesso a crédito. Ali uma revenda que fatura acima de 10 milhões por ano, ela já consegue ter acesso a crédito nos FDICs. Tudo, né? Como qualquer produto, quando populariza, torna-se mais acessível para todos os grupos. E o FDIC, ele se torna mais relevante num cenário de instabilidade econômica. Eu acho que é justamente por tudo que a gente já colocou aqui, né? A gente não tem, na falta do Estado, nós temos as alternativas e também na falta do banco privado, que o banco privado ele não quer correr risco. Aí o FDIC trabalha numa proporção menor do que um banco provavelmente, mas ele, estando perto do produtor e sabendo que o produtor é honesto, ele não nega que ele deve, mas ele quer pagar dívida, só que às vezes ele não consegue. Quem está próximo do produtor, do pecuarista, sabe que existe uma relação de confiança, né? Com certeza, existe uma relação de confiança, existe uma relação também de entender o ciclo ali daquele produtor, entender há quanto tempo que ele já produz naquela região, né, das garantias que ele tem. É muito mais fácil para a gente estar próximo da operação e também acompanhar nessa operação no dia a dia, seja ela através de uma garantia com alienação fiduciária, seja ela através de uma garantia de grãos ali, da própria plantação do cara, do confinamento. Então a gente consegue, né, estar próximo dele, de entender toda a sua cadeia, sua margem no dia a dia. Mas é um trabalho que, para o FDIC ou o FIAGRO fazer bem feito, ele tem que estar ali da porteira para dentro, né? Ele tem que ter um conhecimento de como realmente ali funciona a bota ali na fazenda do cara. Então, esse é um conhecimento técnico que ainda falta muito para o mercado financeiro no geral, mas que aos poucos aí está evoluindo e com isso vai melhorar muito a questão do crédito para o agro.
Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite. Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. Você citou aqui várias vezes do Fiagro. Qual a diferença do Fiagro para o FIDIC? Então, basicamente o instrumento, ele é bem parecido, tá? As mudanças que tem são mudanças tributárias do Fiagro, e a maioria dos Fiagros hoje no mercado eles são feitos para adquirir terras, né? Ou então operações com garantias de volumes mais expressivos. Já o FIDIC, ele é voltado mais para o desconto de recebível e o crédito. Mas as duas ferramentas são extremamente parecidas ali quando se fala em fomentar o agro. Assim como no Fiagro, se alguém quiser investir, por exemplo, num fundo, pode investir no FIDIC? Pode sim. Os FIDICs hoje, você pode investir neles através de plataformas como XP, BTG, é só você acessar ali, tem uma gama de FIDICs ali para poder estar investindo. Investe na cota desse FIDIC, ele investe em vários outros FIDICs aí do mercado. E a rentabilidade hoje está por volta de CDI mais 3,5%. É um bom investimento. E como que é o risco? Então, o risco é um risco extremamente baixo, até porque está protegido, né, pela cota júnior ali, que é a cota dos sócios desse FIDIC, né? Nos últimos anos, o índice de inadimplência do FIDIC é um índice extremamente baixo, então é um investimento altamente seguro, até por várias garantias que tem envolvidas, né? Hoje, o Agro, Trabalho e Fé, nós vamos contar uma pequena história diferente. Não a história desse Brasil do Banco Master, essa história do roubo dos aposentados, desse Brasil que não deu certo, mas daquele Brasil que deu e continua dando certo. O Brasil, às vezes, desses brasileiros anônimos que trabalham e que constroem esse Brasil. Veja só esse vídeo dessa história incrível. Hoje eu estou aqui na cidade de Colíder, uma cidade do norte do Mato Grosso, a mais de 650 quilômetros de Cuiabá. Colíder tem mais de 30 mil habitantes, mas é uma história desse Brasil que dá certo, do Brasil dos empreendedorismo. Aliás, até a palavra empreendedorismo é uma palavra difícil. Muitas pessoas até têm dificuldade em soletrar esse nome. Até como é que eu posso ensinar isso nas escolas? E a melhor maneira de se ensinar o empreendedorismo é a gente contar as histórias desse Brasil que deu certo. E Colíder é uma história que deu certo aqui no Brasil. O próprio nome, Colíder, vem da palavra colonizadora líder. Por que isso? Porque aqui nessa cidade
isso na década de 70, aqui o 9º BEC, o Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro, estava abrindo os picadões na mata para construir a BR-163, essa rodovia que liga Cuiabá a Santarém. E nesses picadões, nesses barracões armados ali ao lado, um grupo de paranaenses liderados por Raimundo Costa Filho gostou dessa terra e ao lado desse beque, no meio da mata, eles acamparam aqui. E aqui chamaram de Gleba Cafezal e fundaram a colonizadora Líder. E mais tarde juntaram esse nome e ficou a cidade de Colíder. Hoje Colíder superou todas aquelas dificuldades, é uma cidade pujante do norte do Mato Grosso, tem uma pecuária vibrante, é uma produtora de milho, de soja, e é mais um daqueles episódios que deu certo. Episódios desses empreendedores, como aquilo que a Bíblia fala na parábola dos talentos, onde eu tenho que enfrentar, através de uma boa moral, essas incertezas e essas dificuldades da vida. E foram isso que esses pioneiros fizeram aqui, nessa região norte do Mato Grosso, empreenderam, desbravaram, às vezes sem o apoio do Estado, e chegaram a fundar novas cidades. Então, Colíder é um exemplo desse empreendedorismo, de brasileiros anônimos, brasileiros que você às vezes não sabe o nome, que não levam o nome de ruas ou de praças, mas são esses brasileiros notáveis que construíram esse Brasil que nós temos e principalmente esse agro gigante que alimenta cada vez mais o mundo. Aqui de Colíder, um exemplo notável desse empreendedorismo dos brasileiros. Hoje o Agro, Trabalho e Fé está no Níger, na África. E nós vamos tratar sobre os alimentos transgênicos. Veja só esse vídeo. Hoje nós vivemos um grande paradoxo. Uma parte da população, principalmente aquela que vive nos países mais ricos, questiona de forma enfática o sistema de produção de alimentos. Mas nós temos uma outra grande parte da população, talvez a maioria, e que vive nos países mais pobres, que apenas gostariam de ter acesso a esses alimentos. É aquilo que a gente poderia chamar de custo da inacessibilidade aos alimentos. E grande parte disso acontece na África, principalmente aqui no Níger. Estima-se hoje que mais de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas não têm um acesso correto aos alimentos. Isso é mais do que 30% da população global. E uma das coisas interessantes, principalmente na África, que tem grande dificuldade em relação ao acesso dos alimentos, é a pressão da Europa ou de organizações estrangeiras aqui para que eles não utilizem os alimentos transgênicos. E nós sabemos, isso já é comprovado, que os alimentos transgênicos eles são mais eficientes, mais produtivos, às vezes eles são mais resistentes, por exemplo, às estações secas, na falta de água, como aqui nesse local, aqui é extremamente seco. Aqui você tem, por exemplo, o rio Níger ali às margens e tudo que você está vendo aqui é um pouco pedaço que é agricultável, menos em torno de 2,5% do Níger é agricultável e eles dependem tremendamente desses pedaços e aqui de terras onde eles poderiam ser mais produtivos utilizando esses alimentos transgênicos. E há diversos estudos já avaliando, mensurando essa campanha contra os transgênicos na África. Há estudos, por exemplo, que avaliaram a não introdução do milho transgênico no Quênia, a não introdução por exemplo, da banana transgênica que combate a cigatoga, uma doença em Uganda. E há estudos também do Níger, da recusa, por exemplo, do plantio do arroz transgênico. Tudo isso, o resultado final é que você continua com uma população com alto índice de desnutrição. A Universidade da Califórnia, em Berkeley, por exemplo, ela tem mensurado o número de vidas que se perde por esse atraso na introdução dos alimentos transgênicos. E são milhares. Em alguns casos, chegam até 40 mil vidas que se perderam pela não introdução do cultivo transgênico. Então isso nós precisamos parar. Nós precisamos trazer para a África a verdadeira ciência. Não há como você falar em combater a fome na África sem levar em conta a produção transgênica no que diz respeito à agricultura. Hoje, basicamente, qualquer brasileiro consome um produto transgênico. Para você ter uma noção, em 2023 morreram mais de 8 milhões e 800 mil pessoas no mundo. Desses, nenhum morreu por alguma ingestão de alimento transgênico. Ao contrário, durante mais de 30 anos, você tem mais de 4 mil análises em mais de diferentes 70 países. Não há comprovação de que nenhum produto transgênico tenha levado à morte
de algum ser humano. Então, o que nós precisamos hoje é ciência, não ideologia, para combater a fome na África ou combater a fome aqui no Níger. Pedro, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Gratidão a você que nos acompanha. A Força do Agro é o Brasil que dá certo.